Virginiano, existe um momento na vida em que percebemos que todo o esforço, toda a dedicação e toda a disciplina finalmente começam a fazer sentido. As cartas revelam que algo muito importante foi construído ao longo do tempo e que agora começa a abrir portas que talvez você nem imaginasse que seriam possíveis. Mas elas também mostram que o próximo passo exigirá coragem para deixar algumas coisas para trás, porque é justamente essa mudança que permitirá um crescimento ainda maior. Virgem é um signo que raramente acredita em resultados fáceis. A sua evolução costuma acontecer através da organização, da perseverança e da capacidade de aperfeiçoar continuamente aquilo que faz. E essa leitura conversa profundamente com essa essência, mostrando que aquilo que hoje começa a florescer é consequência das escolhas inteligentes feitas ao longo da sua caminhada. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou a Rosa Cigana de Iemanjá, cartomante, radiestesista e terapeuta energética, e essa é mais uma leitura intuitiva do baralho cigano para o signo de Virgem. E lembre-se, mais do que prever o futuro, as cartas revelam aquilo que a alma precisa compreender. Então vamos entender como essa energia irá se desenvolver. E a leitura começa com a carta do navio, mostrando movimento, expansão, coragem de buscar novos horizontes. Ela revela que em algum momento do passado você percebeu que precisava crescer, seja profissionalmente, financeiramente, ou até mesmo em relação aos seus conhecimentos. Houve uma decisão de não permanecer no mesmo lugar. E a casa está mostrando que essa expansão não aconteceu de forma impulsiva. Pelo contrário, você primeiro construiu uma base sólida, organizou a sua vida, estruturou seus projetos e procurou criar estabilidade antes de dar passos maiores. Isso fala de planejamento, de responsabilidade, de visão a longo prazo. E a carta do livro mostra que boa parte dessa evolução aconteceu porque você buscou aprender mais. Pode representar estudos, cursos, aperfeiçoamento profissional, experiências adquiridas ao longo dos anos, ou até conhecimentos que foram sendo acumulados. E a carta da raposa, ela não está falando aqui de uma forma negativa, mas sim de inteligência estratégica. Mostra alguém aqui que soube observar o ambiente, analisar as oportunidades, evitar riscos desnecessários, agir com prudência. Então, você não construiu esse caminho apenas trabalhando duro, mas você construiu porque soube pensar antes de agir. Essa primeira fileira da leitura mostra que os resultados que começam a surgir hoje não nasceram apenas da sorte. São frutos, de planejamento, de conhecimento, de decisões aqui muito bem calculadas. E a carta do cavaleiro, aqui no centro da leitura, está anunciando movimento. Mostra que aquilo que ficou sendo preparado durante tanto tempo começa finalmente a ganhar mais velocidade. Notícias, oportunidades, convites ou situações que colocam você em mais evidência. E junto com a carta da lua, está falando de reconhecimento. Mostra aqui alguém percebendo o seu valor, admirando suas capacidades, confiando mais no seu trabalho. É como se a sua dedicação finalmente começasse a ser vista. E a carta da árvore aqui do lado confirma que esse crescimento possui raízes profundas. Não é algo passageiro. Fala de estabilidade sendo construída. Então, existe uma maturidade, existe um fortalecimento. Quanto mais você continua alimentando aquilo que construiu, mais sólido esse caminho se torna. E fechando aqui a fileira do centro da leitura com a carta da chave,
está confirmando que uma porta importante está sendo aberta para você. Pode representar uma promoção, um novo projeto, uma oportunidade profissional, um reconhecimento financeiro, uma solução para algo que parecia estar travado. Então, a chave mostra que você alcançou um momento em que aquilo que antes parecia distante começa a se tornar possível. E depois dessa porta que se abre, você passa a enxergar novos horizontes. A estrela fala de esperança, de proteção espiritual, de inspiração, crescimento. Ela mostra que você começa a acreditar ainda mais no seu próprio potencial. E o caixão, nessa leitura, ele não representa finalização, tá? Perdas, ele representa algum encerramento aqui necessário. Então, chega ao fim uma fase da sua vida, como velhos padrões, né? Antigas limitações. E a carta da foice mostra uma decisão importante. Ela indica que você terá coragem aqui para cortar aquilo que impede o seu crescimento. Pode ser uma mudança de estratégia, o encerramento de um projeto, o afastamento de pessoas ou simplesmente uma nova forma de você conduzir a sua vida. Aqui a foice funciona como uma poda. Ela remove aquilo que já cumpriu o seu propósito para que algo ainda melhor possa nascer. E a carta das flores. Não podia deixar de fechar melhor essa leitura com essa energia, confirmando que todas essas mudanças conduzem a um período de maior satisfação, de alegria. Ela fala de harmonia, de reconhecimento, de bem-estar, de felicidade pelas conquistas alcançadas. As flores mostram que existe uma recompensa esperando por você. E espiritualmente, essa leitura mostra uma alma que aprendeu o verdadeiro significado da construção. Enquanto muitas pessoas procuram resultados imediatos, você precisou aprender que aquilo que permanece precisa criar raízes antes de florescer. O livro, ele mostra sabedoria adquirida com o tempo. E a árvore, ela representa o fortalecimento da alma. E a carta da chave indica que novos portais começam a se abrir para você. E a carta do caixão revela que antigas versões de você já não pertencem mais ao seu caminho. Sua alma está entrando em um novo ciclo de expansão. E aqui no fundo do maço, com a carta da mulher e a carta do jardim, elas estão falando que todo esse crescimento deixa de ser apenas algo interno e passa a ser percebido pelas pessoas que estão ao seu redor. E a mulher representa quem conduz essa jornada, com sensibilidade, com inteligência, discernimento. Então, independente de você ser uma mulher ou não, independente de gênero, ela pode representar você diretamente ou pode indicar uma figura importante nesse novo ciclo. E a carta do jardim fala de reconhecimento público, de novas conexões, de visibilidade, de oportunidades profissionais, expansão social. Aquilo que você construiu começa agora a alcançar mais pessoas. As portas abertas pela carta da chave continuam se expandindo através dos relacionamentos, das parcerias, do ambiente onde você circula. É como se as cartas dissessem que o seu trabalho passa a florescer também diante do mundo. E a chama predominante dessa leitura não poderia ser outra senão a chama dourada. Ela aparece porque praticamente toda a leitura fala de prosperidade construída com sabedoria, com merecimento, com crescimento constante, a valorização dos próprios talentos. E você pode ativar essa frequência visualizando uma intensa luz dourada envolvendo todo o seu corpo, enquanto você afirma: eu ativo a chama dourada da sabedoria divina
que ela ilumine meus caminhos, fortaleça minhas decisões e manifeste com equilíbrio e merecimento toda a prosperidade destinada à minha jornada. Virgem, essa é uma leitura que transmite segurança e esperança. Mostra que você está entrando em um período em que o esforço realizado lá no passado começa a produzir resultados concretos. O reconhecimento chega porque foi conquistado com dedicação, responsabilidade e perseverança. E o futuro indica que esse crescimento não para por aqui. Ao deixar para trás aquilo que já não faz sentido, você acaba abrindo espaço para uma fase ainda mais próspera, estável e abundante. Gratidão por permitir que eu levasse essa linda mensagem até você. E se essa leitura falou com seu coração, deixe nos comentários a palavra confio. Assim você fortalece energeticamente essa intenção de crescimento e prosperidade. Aproveite também para curtir esse vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem do povo cigano. Inscreva-se aqui no canal para acompanhar as próximas leituras e que a luz da espiritualidade continue guiando o seu caminho, protegendo a sua jornada e iluminando cada passo da sua evolução. Gratidão pela sua companhia, pela sua confiança. Até a próxima leitura. Fica com Deus. Tchau, tchau.